Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Damos as boas-vindas aos peticionários da entidade, portanto, Brave Generation Academy, ao Sr. Pedro Almeida, primeiro peticionário e pai de um aluno, e eu pedia, se não se importassem, poderem fazer silêncio para podermos aqui dar seguimento à nossa audição, e também ao Sr. Fábio Correia, peticionário e pai também de um aluno, que vem aqui hoje apresentar-nos esta petição, Deixe-me Estudar, acesso igualitário ao ensino superior. Nós agradecemos a vossa presença e relembro que, portanto, têm 10 minutos para poderem apresentar o tema e depois seguir-se-á um tempo também de intervenção dos diferentes partidos com base na vossa intervenção. Portanto, passaria a palavra, não sei quem é que vai falar já? Muito bem, passaria então a palavra, por favor. Obrigada. Sim. Pronto, ok. Muito boa tarde, excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimos senhoras e senhores deputados. Obrigado por esta oportunidade. É um prazer, finalmente, estar na vossa presença para apresentar a nossa petição, o nosso argumentário também. Foi um processo que demorou bastante tempo e a dedicação de muitos pais para trazer à vossa atenção o caso. Uma pequena correção, nós não... Quer dizer, a única coisa que temos em comum com a Brave Generation Academy é que os nossos filhos estudam lá. Portanto, isto é mais que tudo um movimento de pais preocupados com a situação dos nossos filhos, mais do que da situação da BGA enquanto empresa. Nós preparámos aqui a nota de abertura escrita. Eu peço-vos que me permitam que a leia, é mais fácil. Bom, falo em nome dos cidadãos que subscreveram esta petição, 3.552, movidos por um propósito simples e profundamente justo: acabar com uma discriminação que impede jovens portugueses de aceder ao ensino superior em igualdade de circunstâncias com os seus pares. Como promotores da petição, fomos motivados pela situação concreta dos nossos filhos, que estudam na BGA, uma instituição que segue o currículo International British Curriculum, o mesmo currículo, as mesmas provas e o mesmo rigor académico que dezenas de escolas acreditadas em Portugal, cujos alunos têm pleno acesso ao ensino superior no nosso país. Dito isto, importa sublinhar que, embora a BGA seja o exemplo concreto que nos trouxe aqui, o objeto da petição é mais amplo. Visa todos os projetos educativos que sigam currículos oficialmente reconhecidos pelo Estado português e que, apesar disso, se vêem sem enquadramento legal adequado, que importa agora atualizar. A petição Deixe-me Estudar não pede privilégios. Pede coerência, igualdade e bom senso. Pedimos que seja reconhecido o percurso académico dos alunos com currículo oficialmente reconhecido pelo Estado português, como o International British Curriculum, que estes alunos possam candidatar-se ao ensino superior em Portugal em igualdade de circunstâncias que qualquer outro estudante português, europeu ou residente legal, que o Estado estabeleça um enquadramento claro e justo para o ensino híbrido e online, refletindo a realidade educativa atual e prevista em lei, e que, caso não seja possível implementar uma solução definitiva em tempo útil, seja criado um regime transitório que garanta a candidatura já em 2027, em igualdade de circunstâncias com os restantes alunos. Em Portugal, os diplomas IGCSE e International A-Levels, atribuídos no âmbito do International British Curriculum, são usados para atribuir equivalência ao ensino secundário português, incluindo a média final de curso. As qualificações do A-Level funcionam ainda como provas finais das respectivas disciplinas, sendo integradas na fórmula da nota de candidatura a par da média do ensino secundário. A questão surge quando os alunos frequentam uma instituição não acreditada como a BGA. O Estado exige a acreditação enquanto escola para emitir o pedido de equivalência. E bem, como o modelo híbrido da BGA não tem enquadramento legal, esses alunos ficam sem acesso ao processo. Na prática, jovens portugueses com os mesmos diplomas e o mesmo rigor académico que colegas de escolas acreditadas, incluindo algumas de enorme prestígio, como a St. Julian's, são impedidos de concorrer a universidades no seu próprio país. Podem candidatar-se a universidades em Londres, Estocolmo, Madrid, mas não em Lisboa, Porto ou Faro.
Esta situação tem consequências profundamente injustas para as famílias. O atual impedimento de candidatura ao ensino superior em Portugal faz com que uma opção educativa, legítima e, como veremos, validada pelas próprias instituições do Estado, como a CPCJ e os tribunais, se torne, na prática, um privilégio reservado a quem tem meios para suportar estudos no estrangeiro. As famílias com menos recursos vêem-se privadas desta possibilidade, não por inadequação do modelo ao perfil dos seus filhos, mas por limitações económicas que o próprio sistema agrava. Julgo importante fazer aqui uma nota que não defendemos um sistema em detrimento do outro. Tenho 2 filhos, eu próprio, um frequenta a BGA, o outro frequenta uma escola pública tradicional. Ambos têm bons resultados académicos, são felizes, convivem, praticam desporto e cultivam interesses próprios. Para mim e para outros pais na mesma situação, estes modelos não se opõem, complementam-se. São respostas diferentes para necessidades diferentes. E é preciso essa diversidade que o sistema educativo deveria ser capaz de acolher de forma equitativa para todos os cidadãos. A qualidade académica, o único critério de admissão do ensino superior em Portugal, através das médias do ensino secundário e das provas finais, não parecem levantar dúvidas. Peço desculpa. Os estudantes na BGA obtiveram as melhores notas nacionais, europeias e até mundiais em várias disciplinas. Certificados que estão incluídos nestes dossiês que vamos deixar convosco. Estes resultados refletem um modelo que incentiva a autonomia, a responsabilidade e o rigor, através da aprendizagem ativa e acompanho individual próximo. Em paralelo, cresce o número de projetos educativos, híbridos presenciais ou online, que seguem a mesma filosofia, respeitar os ritmos de cada aluno e promover a participação ativa no processo de aprendizagem. São abordagens que tornam a aprendizagem mais significativa e desenvolvem as competências definidas no perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório, da escolaridade obrigatória. Pensamento crítico, resolução de problemas, autonomia, trabalho em equipa. Tudo isto revela que estes modelos estão alinhados com os próprios objetivos do sistema educativo português, tornando ainda mais difícil compreender a ausência de reconhecimento formal para percursos de mérito tão evidente. Esta não é uma causa teórica. As próprias entidades públicas reconheceram na prática a validade deste modelo no enquadramento atual. Em diferentes momentos, tanto a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ, como tribunais, foram chamadas a intervir perante suspeitas de alegado abandono escolar por parte das famílias cujos filhos frequentam a BGA. Segundo apuramos, em todos os casos analisados, as autoridades concluíram que não havia fundamento para qualquer intervenção, reconhecendo que os alunos se encontravam efetivamente a estudar e a cumprir o seu direito à educação. Estes processos demonstram que as próprias estruturas do sistema educativo e judicial validam, de facto, o mérito e a legitimidade deste tipo de opção educativa, ainda que opere fora do modelo regulamentado de ensino. De novo, podem encontrar também no dossiê que vamos deixar uma decisão de arquivamento proferida pelo Ministério Público endereçada à CPCJ e uma decisão judicial de encerramento de processo, devidamente identificados. O sistema educativo português tem sabido evoluir. Abriu-se à autonomia curricular, à integração tecnológica e à valorização das competências, mas continua fechado à inovação de modelos híbridos de qualidade, hoje adotados por instituições de referência em toda a Europa. Não pedimos que o ensino híbrido substitua o tradicional, pedimos apenas que o país feche um vazio administrativo, reconhecendo que há mais do que uma forma válida de aprender e de ensinar, e que o faça com equidade, garantindo que nenhuma família é penalizada por escolhas que apresentam respostas mais adequadas às suas condições particulares. Concluindo, o que pedimos é muito simples, que jovens portugueses possam candidatar-se a universidades portuguesas com diplomas que o próprio Estado já reconhece. Não pedimos privilégios, pedimos que se corrija uma incoerência administrativa que está neste momento a criar uma situação absurda. O Estado português validou que estes alunos estudam, através da CPCJ e dos tribunais. O Estado português reconhece o currículo que seguem, através do sistema de equivalências. Mas esse mesmo Estado impede-os de aceder ao sistema português de ensino, superior português. A urgência é real. Há alunos que terminam o seu percurso daqui a poucos meses. Terão de fazer escolhas de vida, condicionadas não pelo seu mérito, mas por um vazio legal. Estes jovens podem se candidatar de novo a faculdades em Madrid, que é ao lado, mas não em Lisboa. Não é apenas incoerente, é profundamente injusto, sobretudo para as famílias que não têm recursos para suportar estudos no estrangeiro.
Estamos a transformar uma escolha pedagógica numa barreira económica. Está nas vossas mãos, julgo, corrigir esta situação e, em nome dos cidadãos que aqui represento, apelo a que façam com urgência que estes jovens precisam e a cuidado que todas as famílias merecem. Obrigado pela atenção. Muito obrigada pela sua apresentação. Passamos agora à intervenção dos diferentes grupos parlamentares e passava então a palavra ao grupo parlamentar do PST e à senhora deputada Ana Isabel para poder fazer a sua... Ana Isabel Ferreira, peço desculpa, para poder fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Obrigada, senhora Presidente, senhores deputados, senhores peticionários. O Grupo Parlamentar do PSD agradece a vossa presença nesta Casa da Democracia e apresenta a sua solidariedade para com os vossos anseios e preocupações. Contudo, conforme indicado já em reuniões prévias, a problemática desta situação não se prende com uma lacuna na legislação. Prende-se, de facto, com o incumprimento da lei preconizada pela entidade formadora, que não criou os requisitos necessários ou não adequou os requisitos necessários para ser uma entidade de ensino. Não obstante, consideramos que o ensino híbrido poderá ser uma ferramenta complementar ao ensino convencional. Contudo, isto carece de uma reflexão séria e alargada, uma vez que esta situação, o ensino híbrido, está em reflexão e até em retrocesso em alguns países que o implementaram, nomeadamente Suécia e Dinamarca, considerando que as desvantagens poderão ser maiores do que as vantagens que este ensino traz. Nomeadamente em diferentes dimensões, ao nível das aprendizagens, mas também ao nível da saúde mental e física dos alunos, promovendo o isolamento e a perda das competências sociais. Portugal tem um sistema educativo de referência na Europa, com metodologias certificadas, com monitorização de procedimentos e aprendizagens, supervisão pedagógica adequada ao perfil do aluno à saída do secundário, que contempla uma visão mais holística do aluno e se enquadra na globalização. É um sistema educativo que promove a equidade e a premissa essencial, que é de ser o elevador social, proporcionando igualdade de oportunidades para todos os alunos, independentemente da sua condição económica, social ou região do país onde habitam. Considerando as nossas prioridades, preocupa-nos que a criação de regimes jurídicos específicos para acomodar essas entidades possa comprometer os princípios do Estado de Direito, especialmente na educação. Preocupa-nos também que a existência de escolas não regulamentadas pode gerar desigualdades entre alunos do ensino público e privado credenciado e aqueles que frequentam instituições sem acreditação formal, comprometendo a equidade do sistema educativo português. Considerando todas estas premissas, o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de agradecer os contributos dos peticionários para que possamos adensar este debate necessário, sendo que nos encontramos disponíveis para avaliar a temática nos parâmetros explanados. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao senhor deputado José de Carvalho, por favor. Muito obrigado, senhora Presidente, senhores deputados, senhores peticionários, o pai Pedro Almeida e o pai Fábio Correia, que aqui representam mais de 3.500 peticionários e, portanto, agradecemos naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do Chega a vossa presença e permitam também um agradecimento pelo empenho nesta nobre causa da defesa de um valor para nós no Chega que é essencial e que tem a ver com a liberdade da educação e a liberdade de ensinar. E, portanto, a liberdade das famílias na escolha de projetos educativos e escolares para os seus filhos. E, portanto, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega acompanha as vossas preocupações para o reconhecimento de percursos académicos alternativos, nomeadamente da Brave Generation Academy. Posto isto, sabemos também que Portugal enfrenta, há décadas, um problema que é estrutural no sistema de ensino,
que é nomeadamente a incapacidade de adaptar as escolas às exigências de um mundo em profunda mutação, seja ela tecnológica, económica e também social, e neste contexto, de facto, importa olharmos com atenção para experiências que são elas inovadoras, como aquela que aqui nos trazem, que aqui nos apresentam. E, portanto, este modelo, combinando a autonomia do aluno, ensino híbrido e uma mentoria personalizada e a ligação ao mundo real, é de facto uma experiência que pode e deve ser estudada enquanto contributo útil para a renovação do sistema de ensino. Esta experiência demonstra, aparentemente, que a inovação escolar não tem de ser um privilégio de alguns, mas um instrumento ao serviço de todos. E o Estado, de facto, deve reconhecer o valor destas práticas, não como concorrência à escola pública, mas como complemento. E tal reconhecimento implica, do nosso ponto de vista, um quadro naturalmente regulatório que seja claro, que permita parcerias pedagógicas, projetos piloto, intercâmbio, avaliação, metodologias entre entidades privadas e o sistema público e sem comprometer naturalmente aquilo que é a igualdade de acesso, muito menos comprometer naturalmente também a exigência pedagógica e a competência, a meritocracia, trabalho, esforço. E o Chega defende, como é sabido pelo país, defende um ensino centrado no mérito, na liberdade, na eficiência e por isso vê claramente estes modelos como uma oportunidade para, entre outros, reduzirmos o insucesso escolar, atrair novos perfis de alunos e professores e de construir também uma escola que se pretende mais justa e moderna e sem dependermos naturalmente daquilo ou que responda fundamentalmente às necessidades concretas das famílias, da comunidade e também da economia nacional. O Estado, parece-nos, e é fundamental que isto aqui seja dito com toda a clareza, o Estado deve aprender com aquilo que está a funcionar e sem se atrever a travar o que está a resultar. E, portanto, aqui chegados, algumas perguntas que se impõem. A primeira, se já reportaram esta situação ao Ministério da Educação, nomeadamente ao Gabinete do Sr. Ministro, em caso afirmativo, que resposta há da parte do Gabinete do Sr. Ministro? Outra questão também, como aqui disseram, que as aprendizagens dos alunos são reconhecidas internacionalmente, a pergunta que aqui se coloca de forma muito clara é o porquê de não serem reconhecidas no contexto nacional. Portanto, o que é que tem, no fundo, o que é que tem faltado? E, finalmente, na vossa opinião, qual a solução? Ou, no fundo, a pergunta é óbvia, o que devemos fazer ou o que podemos fazer? Estamos naturalmente à vossa disposição, enquanto Grupo Parlamentar do Chega, para uma eventual solução e julgo que haverá também da parte de outros grupos parlamentares essa vontade em encontrar-se uma solução. Portanto, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Penso que será a Sra. Deputada Aida Carvalho que fará a intervenção. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, quero naturalmente cumprimentar a delegação do Brave Generation Academy, aqui representados pelo Sr. Pedro Almeida e o Sr. Fábio Correia, na dupla condição de peticionários e, naturalmente, pais dos respectivos alunos. A audição que aqui se pretende expor a situação a pretensão desta instituição do reconhecimento, portanto, dos requisitos para acesso ao ensino superior. Sobre esta matéria, dá nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou contributos ao gabinete do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, não obstante, aguardamos com expectativa a respectiva resposta. Em Portugal, há uma legislação que determina, de facto, os critérios gerais de acesso ao ensino superior meramente definidos por lei. Portanto, têm acesso ao ensino superior alunos com aprovação em curso secundário, feito em Portugal, ou habilitação legalmente equivalente, incluindo cursos no estrangeiro devidamente reconhecidos. Alunos que realizem as respectivas provas de ingresso exigidas para cada curso pretendido, bem como obtendo a classificação mínima desse curso. Cumprirem também os pré-requisitos, em caso que assim seja exigido, e a nota mínima de candidatura exigida pela instituição. Também os titulares de habilitação estrangeira podem requerer a equivalência junto de uma escola portuguesa ou então da Direção-Geral de Educação. Há também um regime que previste regimes especiais e medidas de equidade e que prevê a existência de contingentes especiais para estudantes com necessidades educativas especiais, garantindo assim a reserva de vaga e adaptações exigidas por lei. Concursos também específicos para estudantes internacionais de países fora da União Europeia e casos particulares previstos na lei. O acesso ao ensino superior mediante reconhecimento, validação e certificação das competências e de outros percursos alternativos. Portanto, os alunos que cumprem todos estes critérios legais
quer seja pedagógicos, naturalmente académicos. Têm, por direito, acesso aos processos de candidatura, reconhecimento das habilitações, reserva de contingentes especiais e proteção contra a discriminação, conforme definido na lei nacional. Não obstante, a questão deste modelo reside no facto de existirem problemas no reconhecimento legal do percurso secundário feito nesta instituição, não é? Assim, gostaríamos de questionar se pretendem duas questões. Primeiro, se já reuniram com o Sr. Ministro ou com o Gabinete e qual é que foi o contributo ou a resposta do Gabinete e, por outro lado, qual é que se questionam ou se pretendem alterar o vosso modelo, aproximando assim de uma da legislação nacional ou sem alguma proposta que poderá ser reconhecida a respectiva certificação. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e à Senhora Deputada Angelique da Teresa para fazer a sua intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecer a presença dos peticionários e, de facto, temos aqui alunos do século XXI em escolas do século XIX e depois, quando falamos em modelos, enfim, em modelos que inclusive vêm do estrangeiro e que foram testados e que funcionam, parece que temos alguma relutância em aplicá-los aqui. Nós não temos nada contra o ensino híbrido, muito pelo contrário, aliás, com falta de professores, com professores inclusive de outros territórios, se calhar se houvesse mais ensino híbrido, resolveria muitos dos problemas que existem, tanto do lado dos alunos, que muitas vezes ficam sem aulas, tanto do lado dos professores, que se veem obrigados a estarem deslocados centenas e centenas de quilómetros das suas casas, o que, enfim, causa aqui transtorno, como é natural. Portanto, nós não temos nada em relação a esta questão. Temos algumas dúvidas, e isso era uma pergunta que eu vos queria colocar, é que, independente dos modelos, os modelos têm que ter credenciações e têm que cumprir a lei, porque estamos num Estado de Direito e, portanto, só com as credenciações necessárias é que depois se pode avançar. E um dos pais estava a dizer que até tinha 2 filhos em modelos educativos diferentes, portanto, um na escola pública portuguesa e outra na Brave Generation Academy, portanto, era um bocadinho isso que vos queria colocar, porque inscrevermos os nossos filhos numa instituição que ainda não tem a credenciação concluída é um risco que efetivamente estamos a assumir, não é? E, portanto, depois estamos a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois, se me permitem esta versão um bocadinho mais popular, e aquilo que eu vos queria questionar era se tinham consciência daquilo que estavam a fazer no momento da inscrição, porque às vezes pode-vos ter sido indicado um cenário diferente, ou terem até a expectativa de que estava em fase de conclusão e, portanto, a credenciação ia acontecer, e sentirem-se aqui um bocadinho enrolados neste processo. Portanto, se este é o mote ou não, se efetivamente é uma posição de força, sabiam perfeitamente o que é que se estava a passar e ainda assim quiseram inscrever os vossos filhos nesta instituição, porque isto são cenários diferentes, não é? Uma coisa é nós acharmos que há uma realidade e afinal depois a realidade não se vem a comprovar, porque estes processos também seguem os seus critérios. Podemos aqui estar a discutir o tempo que as coisas demoram, as teias burocráticas que as coisas demoram e, portanto, aí estamos do vosso lado. Outra coisa é terem a perfeita consciência de que não há a credenciação necessária e eu mesmo assim quero fazer isto. E isso acarreta uma série de responsabilidades. Eu percebo a vossa urgência, têm filhos que estão a terminar e, portanto, querem seguir o seu percurso, mas ao tomar essa decisão tinham consciência daquilo que estava a acontecer e, portanto, esta é a primeira pergunta. E depois, subscrevendo a minha colega do Partido Socialista, saber se por parte do Ministério
tem algum feedback, ou seja, se o processo está encaminhado, se não está encaminhado, qual é a fase em que se está, até para nós aqui percebermos na Assembleia da República de que forma é que podemos ajudar ou ajudar a acelerar um processo que, enfim, nos parece que faria sentido avançar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar então para a intervenção final e passava novamente a palavra aos peticionários para poderem responder e fazerem também esta intervenção. Obrigada. Bom, tomei aqui uma série de notas. Desculpem-me se for assim um bocadinho aos saltos de um lado para o outro, mas é como vou conseguindo. O primeiro ressalva que eu queria fazer foi um comentário da senhora deputada do PS, só para clarificar. Nós não temos nada a ver com a BGA. Nós somos pais. Aliás, o nosso único ponto comum, sim, estou a dizer isto porque na breve nota introdutória ficou a BGA. Não é. Nós somos pais com um processo completamente independente de qualquer iniciativa que a BGA possa ter. Pego aqui então na questão do Ministério da Educação, parece que foi o mais que suscitou mais dúvidas. Nós há um ano, enquanto pais, há um ano pedimos uma audiência com o Secretário de Estado, Alexandre Homem Cristo, para apresentar essencialmente o que apresentámos aqui hoje. Portanto, nós enquanto pais, esta não é a nossa profissão, fazemos aquilo que podemos, quer dizer, todos temos as nossas vidas, evidente, e fazemos o que podemos. Tentámos chegar à fala com o Ministério da Educação para perceber, há aqui esta questão que temos em cima da mesa, como é que podemos resolver. Fomos muito amavelmente recebidos pelo chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado e mais uma comitiva de umas 6 pessoas ou 7 pessoas que representavam 3 direções gerais no Ministério da Educação. Foi-nos dada a oportunidade de explicar a situação. Ouvimos também os argumentos do lado do Ministério da Educação, que passou muito por um argumentário de defesa do status quo. Lá está, não somos profissionais disto, tentámos sim endereçar a questão aos órgãos competentes. Apercebemos que o órgão competente para endereçar esta questão não haveria de ser o corpo administrativo do Ministério da Educação, que faz, e bem, julgo eu, o seu trabalho, que é garantir que a lei é aplicada. Para fazer alguma alteração é preciso uma vontade política, e para ter uma vontade política aqui é a casa onde essas decisões são tomadas. Portanto, decidimos então, o próximo passo seria avançar com uma petição, e encontramos aqui hoje. Pronto, portanto, como Ministério da Educação não há nada em andamento connosco, do nosso lado, com muita pena minha, nossa, de quem esteve mais envolvido, mas realmente há ali uma postura muito burocrata em relação à questão. Portanto, Ministério da Educação. A Sra. Deputada mais ou menos explanou os processos de equivalência, e há aqui uma outra questão que o Sr. Deputado do Chega também levantou, o que é esta questão dos diplomas e como é que se ganha a equivalência. Pronto, nós, mais uma vez, não somos profissionais, fui à procura de decretos de leis, analisámos em conjunto, discutimos, chegámos à conclusão que há sim um processo de equivalência, está perfeitamente definido por lei, é um processo, é exatamente como referiu. A nossa questão é que os mesmos diplomas não são aceitos para o processo de equivalência porque são emitidos em nome da BGA. Portanto, o mesmo diploma, seja a GCSE, seja a A-Level, do currículo que é aceito e reconhecido pelo Estado, é apresentado por um aluno que vem de Madrid, de Itália, de Espanha, de Itália, ou seja, de qualquer país europeu, é aceito o processo de equivalência. Não há qualquer investigação sobre que escola o aluno vem. Um aluno português apresenta exatamente o mesmo diploma e não é aceito para equivalência. Convém aqui ressalvar, os diplomas, a BGA não tem nada a ver com os exames que originam os diplomas. O papel da BGA acaba quando o aluno entra no centro de exame, que é gerido por uma entidade que tem essa responsabilidade de desenhar os exames, aplicá-los, corrigi-los e emitir a nota, a nível global. Portanto, os exames até são feitos ao mesmo tempo em vários países, para evitar qualquer tipo de possibilidade de batota, por assim dizer.
Portanto, a BGA não tem nada a ver com isso, são exames que são acreditados a nível mundial e o Estado português já o tem, a lei há desde 2008, julgo eu, portanto há 17 anos. Eu espero que isto responda à sua questão também, Sr. Deputado, que também tinha posto. Se houver alguma coisa, diga-me, por favor. Ao processo de equivalência, a alteração do modelo da BGA. Nós não somos a BGA. Nós o que queremos é uma solução para esta situação que é um bocado kafkiana, que é reconhecido que, sim senhora, que os alunos estão a estudar, portanto não há falha qualquer, não há abandono escolar, são reconhecidos os diplomas, não se podem candidatar. Isto é um bocado absurdo e queremos uma solução para isto. A solução, eu não sei pelo que é que passa, não faço ideia, quer dizer, não sou jurista, não temos juristas entre nós, não nos dedicamos, mais uma vez somos pais, temos a nossa vida e andamos a tentar levar para a frente e a fazer as melhores escolhas possíveis para os nossos filhos. O que me leva à questão que colocou, Sra. Deputada, que é escolha. Na altura, o meu filho está na BGA há uns 3 anos, se calhar o teu... Há 4, pronto. Na altura não havia a clareza que existe hoje por parte da BGA em relação ao processo de acreditação. Aliás, eu nem sabia que isso era um tema sequer. Quando vim a saber, havia uma expectativa de que estaria quase ou estariam em processo de ter a acreditação necessária. Há 2 anos atrás percebi que as coisas poderiam ser mais complicadas do que isso. O ano passado tomámos a iniciativa então de pedir uma audiência ao Ministério da Educação. Ainda assim o meu filho não quis sair da BGA. Isto, mais uma vez, eu não posso falar, nós não temos a legitimidade para estar a aferir o mérito e as condições que um sistema educativo tem versus outro. Eu sei uma coisa, sei que tenho 2 filhos lá em casa que são os 2 felizes, que são os 2 que socializam os 2, fazem desporto, quer dizer, não tenho absolutamente nada a apontar sobre o crescimento e a felicidade de qualquer um deles. Portanto, não ter um filho, isto são casos práticos, mais uma vez, rever para aquilo que o Sr. Deputado Chega disse, o Estado, em vez de parar e impedir que uma experiência, que considero ser uma experiência, e que já é uma experiência com alguma dimensão e com alguma dimensão, em vez de aprender com esta experiência, há, mais do que tudo, um bloqueio da continuidade dessa experiência e mais dos bons resultados que pais como nós e como os outros que subscreveram a petição veem na BGA. Mais uma vez, isto não é sobre a BGA, eu falo muito da BGA, porque é o caso concreto que nos traz aqui. Nós gostávamos que isto fosse visto de um ponto de vista muito mais abrangente e que se encontrasse uma solução para este tipo de situações. Solução... Eu peço desculpa que eu estou vendo aqui nas notas. Portanto, alteração modelo. Pronto, esta questão do ónus, afinal, onde é que está o ónus da responsabilidade de retirar uma solução. Nós, neste momento, se eu quisesse tirar o meu filho da BGA, tinha tirado, e eu falo em nome de todos os pais que julgo eu que mantêm os filhos na BGA, esta situação sendo muito mais clara hoje do que era aqui há 2 ou 3 anos atrás, por parte da BGA. O ónus está em nós, evidentemente, porque a responsabilidade cai em nós da decisão de mantermos os nossos filhos na BGA. Agora, achamos que é uma situação que merece algum reparo. Quer dizer, eu sou cidadão português, pago os meus impostos cá e quero que o meu país evolua. E foi com essa preocupação, foi este o mote que me levou a fazer a petição. Eu estou a dizer que me levou porque eu tenho sido eu mais a tomar a iniciativa de o fazer. E foi este o mote, e foi um outro que foi de mostrar ao meu filho que as coisas absurdas não deviam ter lugar, seja o que for, não devemos aceitá-las, então devemos fazer alguma coisa para as resolver. E este é o caminho que me parece mais natural para fazer resolver. Portanto, o ónus está claramente nos pais. Eu acho que é tudo. Ficou alguma questão? Desculpa lá. Boa tarde a todos. Gostaria apenas aqui de, relativamente, dar aqui mais 1 ou 2 notas, também no tempo que nos falta. Relativamente à questão legal e ao suporte legal, nós sabemos que a lei está a ser cumprida, nós sabemos disso. Mas também sabemos que quando existem modelos que pretendem romper e evoluir, é preciso adaptarmos a lei para que isso possa acontecer. E isso é o que não está a acontecer neste momento. Nós percebemos na reunião com o Ministério o que está a ser cumprido é o que está a ser cumprido, é o que está na lei, ok, mas
se há uma ruptura, se há um novo modelo, se há muitos novos modelos, e percebendo que é preciso acautelar tudo o que é preciso, não é chegar aqui e abrir uma escola, mas depois temos a outra parte que é, no final, estes miúdos que estão na VGA fazem os mesmos exames que todos os outros miúdos fazem no mundo inteiro, têm uma nota que todos os outros miúdos serve para fazerem equivalência no Estado, para entrar numa universidade portuguesa, mas os alunos cá não o conseguem fazer com os mesmos exames. E isso aí é a questão aqui a forma de se resolver isto de uma forma mais prática, é, na mesma tabela que existe equivalência, conseguir aplicá-la para os mesmos exames, porque os exames são os mesmos. Todas as escolas internacionais que seguem este modelo, estão os miúdos agora às 7h30 da manhã, todos os dias, a fazer exames, porque tem que ser à mesma hora em todo o mundo. Os exames são os mesmos, são das mesmas entidades. Relativamente à questão do risco que falou, o Gabriel, o meu filho, está há mais tempo na VGA. No início, os miúdos faziam os exames por uma escola internacional, ou seja, que estava reconhecida. E foi o Ministério da Educação que vetou isso, passou a impedir que isso pudesse acontecer e que originou esta questão. Okay? Por isso, quando inscrevi o meu filho na VGA, ele iria fazer os exames não no centro que está a fazer agora de exames, mas ia a uma escola internacional, ia fazer exatamente os mesmos exames, mas matriculado por essa escola e fazia os exames e teria a tal acreditação que falta. Os exames são os mesmos, que esse aqui é o tema. Não é? Só que como não há uma acreditação, não há frequência, não se atesta a frequência, não se consegue aceitar. Agora... É a partir de que data é que deixaram? Há 4 anos. Pronto. O tema aqui, e olhando de uma forma prática, a VGA continua aberta e é de conhecimento de toda a gente o que é que se passa. E por último, hoje, eu também tenho um filho na VGA e também tenho uma filha na escola pública. Estamos na mesma situação. Ele não quer sair da VGA e ela não quer ir para a VGA, porque são modelos que são diferentes e nós temos que respeitar a liberdade das crianças. Por mais, claro que os pais são menores, não é? Mas nós temos que saber respeitar, porque cada um deles é diferente, e se nós pudermos adaptar um modelo de ensino ao seu perfil, acho que é o melhor para eles. E é isso que não se está a conseguir fazer, porque não têm liberdade de escolha. E vamos obrigar crianças, já não serão crianças, quando chegarem à faculdade, terem que ir para fora para continuarem os seus estudos. Se calhar não fará sentido, ainda mais no momento em que vivemos a nível da educação. Muito obrigada. Eu estava na 12ª Comissão e, portanto, só pude regressar agora. Agradecemos os contributos que trouxeram a esta Comissão e que os grupos parlamentares poderão usar, naturalmente, nas diversas formas, através de recomendações, através da fiscalização da ação do Governo, enfim, com os mecanismos todos de que dispõem para intervir. Muito obrigada pela vossa colaboração e pelos contributos que aqui nos deixaram.